compartilhar lá, se bem que ali é melhor, né? Aí é com vídeo no Facebook. Então, nós vamos hoje trabalhar o assunto Dia da Criança com esse tema geração das flechas alfa. Flechas alfa aqui porque essa geração de criança foi chamada pelos sociólogos, né, pastor, de alfa. Zerou o Z, chegou lá até o Z, agora começa o alfabeto. Não sei se Jesus vai demorar para cada geração chegar de novo lá no Z, né? Acho que não, acho que Jesus está perto de voltar. Eles calcularam que a Z seria a última e não foi. Temos a geração alfa aí começando tudo de novo. E vamos ler para isso Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9, e depois Salmo 127, Dia da Criança Batista. E eu estou dizendo aqui que crianças são flechas baseadas no Salmo 127, né? Nós vamos ver isso já já. A criança atual é a criança nascida de setembro de 2013 para cá. Criança pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é até 11 anos e 11 meses. Não pode ter 12 anos completos, que já entra para a classificação de adolescente. Se bem que tem muitos aí nesse período que queria hoje ser criança e ser adolescente para ganhar presente, né? Mas não quer assumir uma identidade de criança não, porque já passou essa fase. Então, a geração alfa é a geração nascidos após a geração Z, e a maioria dessas crianças são filhos da geração milenial, que é a geração dos nascidos de 1981 a 1996. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 6, de 1 até 9. Depois vamos ler Salmo 127, alguns versículos ali. No contexto da mensagem, leremos os outros. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão, como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Aqui no versículo 2 nós vemos Deus falando de 3 gerações, né? Os pais, os filhos e os netos. E assim Deus falou com Moisés que ele gostaria de ser, ele deveria ser lembrado em todas as gerações, né? De geração em geração. E o Salmo 127, que é o texto principal da mensagem, ele fala no versículo 3, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A versão que eu li é Almeida, século 21, a nossa mais nova versão dos batistas, né, brasileiros. Muito interessante estudar, relembrar sempre o texto de Deuteronômio. Ainda essa semana, no Manancial, Carol Viel estava comentando sobre este salmo, falando sobre como nós temos que estar atentos sobre o legado que deixamos às gerações, né? Para os nossos filhos,
para os nossos netos. Isso é muito importante. Às vezes a gente nem se toca que está deixando um legado. Esses dias minha nora me falou que meu filho disse para o meu neto que eu fazia culto doméstico e ele, ainda criança, estava lendo a Bíblia, participando do culto doméstico. Eu nem imaginava isso, né? Tinha até esquecido, mas ele estava falando para o filho dele, falando para a filha, a importância do culto doméstico, porque ele vivenciou isso. Então nós deixamos às vezes legados que a gente nem imagina, a gente nem se lembra mais, porque tudo que nós deixamos de bom, de exemplo para os nossos filhos, eles vão passar isso para a sua geração, e de pai para filho, e assim sucessivamente. É isso que Deus falou com Moisés, e isso que aconteceu durante as gerações. No Velho Testamento, quando a gente lê crônicas, aquelas gerações, fulano gerou fulano, gerando fulano, e quando a gente lê Lucas, lá a genealogia também. Então a gente não tem ideia quanto tempo se passou de cada um, de pai, filho, neto, e cada geração. Então são legados que foram transmitidos ao longo de toda a história, especialmente o espiritual, aquele que nós transmitimos acerca de quem é o Senhor. Esse é o importante, é o legado mais importante que nós podemos deixar, e Deus quer que a gente se lembre disso, e que aprendemos a amar a Deus e passamos isso como legado para os nossos filhos. É uma frase muito importante que diz: somente quando o homem encontra a Deus é que ele começa a viver de verdade. E é justo isso que Deus está falando lá em Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então, quando o homem encontra Deus, ele começa a viver de verdade, e ele vai passar isso para o seu filho e sua filha, para a sua descendência. E quando ele vive essa verdade, ele não só grava na sua vida, ele imprime no seu coração, na sua alma, e em todos os lugares que ele estiver, todos os dias da sua vida. Por isso Deus fala através de Moisés, assentado, levantando, andando, deitando, enfim, todas as circunstâncias e situações, ele está transmitindo essa verdade de que Deus é o Senhor de sua vida, aquele que resgatou pelo sangue de Jesus vertido lá na cruz. Então é muito importante esse legado que pai, mãe, né? Às vezes o pai não é crente, mas a mãe é crente, ela está passando isso, esse legado espiritual para os seus filhos. Estava lendo a doutora Beatriz Geres no Instagram essa semana, ela falando da importância desse tempo que o pai e a mãe dedica com o filho. Ela falava no sentido da leitura, da presença do filho, ter a presença do pai e da mãe ali marcando, né? Sinalizando com qualidade a sua semana. Ele diz assim: quando um pai lê com seu filho, o vocabulário dele aumenta 40% mais rápido. Então, quando o pai senta com o filho para ler com o filho, vocabulário do filho aumenta 40% mais rápido. A importância da presença do pai ali no seio, com as crianças. E quando a mãe lê, o estresse diminui 20%. Quando a mãe lê, a criança é menos estressada 20%. Imagina isso, o pai e a mãe fazendo isso, né? A criança está muito bem ali no dia a dia, né? E isso, uma leitura ali de 5 minutos, que pode mudar a vida do seu filho semana após semana. Então veja a importância, quando Deus está falando ensinar, assentar, ensinar o filho, a filha, as palavras de Deus, isso só gera benefícios. Então precisamos focar no ensino, investir tempo para ensinar as nossas crianças. Eu fiz mais os slides hoje por causa das figurinhas. Às vezes a figurinha ela fala mais do que 1000 palavras, né? Essa outra figurinha que eu encontrei na internet, ela fala como é o guarda-chuva da ordem bíblica da família, né? Ali acima de tudo Jesus, e ali intermediário está, quer dizer, primeiro Jesus, né? Ali vem o marido, o pai, ele é o guarda-chuva maior abaixo de Jesus. Depois vem a esposa,
e então os filhos. Essa é a ordem bíblica. Então, a presença do pai no dia a dia da família, da mãe no dia a dia da família, dos filhos, tendo Jesus cobrindo, abençoando aquele lar, os filhos realmente recebem muita segurança. É isso que o Salmo 127 fala. Ele fala da segurança que vem, a segurança que vem do Senhor. A segurança que vem do Senhor. Então, o Salmo 127, no verso 4, fala de flechas. Esse vai ser a palavrinha-chave que eu quero focar. Mas esse salmo também, Adam Clarke, nos seus comentários, diz que pode ser intitulado o monólogo do chefe da família feliz. Aquele marido, né? Aquele pai que é crente. Então, esse Salmo 127 é considerado assim, o monólogo desse homem feliz. Quando ele está falando sobre essas coisas maravilhosas, né? Começa o Salmo dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O verso 2 fala, é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois Deus supre aos seus amados, aqueles que estão debaixo da sua cobertura, da sua proteção. Ele concede quando estão dormindo ainda, ele está cuidando, suprindo as suas necessidades. E o verso 3, quando fala que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do seu ventre, a sua recompensa, quer dizer, um presente de Deus, e como flechas na mão de um guerreiro. Vamos avançar daqui um pouco sobre essa frase. Então, a palavra geração é uma palavra que está presente desde o começo da Bíblia e vai até Apocalipse. Eu contei na Almeida Corrigida Fiel, 157 vezes aparece a expressão geração. Então, ela é uma expressão corriqueira na Bíblia. Significa família, a descendência, a posteridade, a sucessão. E isso, em todas as páginas nós vamos encontrar. Desde Êxodo, capítulo 3, verso 15, quando Deus fala, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Depois fala no final, assim serei lembrado de geração em geração, como Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lá no Salmo, lembra de Juízes 2? Levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Às vezes durante a história aconteceu isso, veio uma geração que não conhece, não sabe quem é o Senhor. Houve uma falha muito terrível ali, ou não foi passado o legado àquela geração, ou aquela geração não recebeu o legado, não reconheceu o legado, né? Nós temos nos Salmos muitas expressões, como a geração daqueles que buscam o Senhor, no Salmo 24, no Salmo 78, falando, nós mostraremos à geração futura as grandezas de Deus. É isso a nossa preocupação de ensinar as crianças e falar do amor de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 30, fala de 4 tipos de gerações diferentes. Fala da geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Ali, verso 12, 13, 14, fala, cada verso fala um tipo de geração diferente naquele tempo de Abraão, ou digo, né, Salomão. Salomão. Então, é muito importante a criação, o legado, como a gente transmite isso para os filhos. Eu tenho um amigo que estudou comigo no seminário, e depois ele fez psicologia, agora ele é professor universitário na Universidade de Psicologia, lá no Grande Rio de Janeiro, no Fluminense, né, no interior do Rio de Janeiro, e volta e meia ele escreve algumas coisas interessantes. Essa semana ele escreveu uma coisa interessante sobre criação. Ele fala, os cris da criança. Criança lembra cri. Ele gosta de fazer rima com a formação das palavras ou a raiz da palavra, né? Criança lembra cri, de crer, criar, criação, criatividade. Um filho bem criado desenvolve criatividade. Um filho mal criado vive na ausência de criação. Uma mãe disse, meu filho é mal criado. Perguntei, quem está criando ele? Ela balbuciou, eu. Ela mesmo falando que é mal criado, mas ela mesmo está criando ele assim, né? Então, criar um filho ou uma filha é uma arte de inteligência, e não só artística, como ele diz, mas também envolve espiritual, e a gente precisa de muita capacitação de Deus. E por aí vai na Bíblia, né? Aquela
declaração de Nabucodonosor, que o reino de Deus é um reino sempre eterno, domínio de geração em geração. Chegamos em Mateus, Jesus fala: quem assemelharei a esta geração? Falando da incoerência, da incredulidade daquela geração nos seus dias. Apóstolo Pedro pregando após Jesus voltar ao céu, falando: saudai-vos desta geração. E chega lá em Pedro, e Pedro fala para nós os crentes: só vós sois a geração eleita. A esperança desse mundo, irmãos, somos nós, de levar a este mundo, as crianças, a palavra de Deus, a palavra da vida eterna. E vai finalizar no último capítulo da Bíblia, quando Jesus fala, capítulo 22, verso 16: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, falando sobre nós vamos nos encontrar lá, e vamos contemplar Jesus, que é a raiz, a geração de Davi. Então, a geração das flechas alfa, vamos focar um pouquinho aqui, a geração das flechas alfa. Existe um abismo muito grande entre as gerações Z, Y, X, Baby Boomers, e o maior abismo entre essas gerações está quando comparamos com a geração alfa, que é justamente nossas crianças hoje. Quando eu falar a geração aqui, de tal ano a tal ano, se você é dessa geração, levante a mão, tá bom? Vamos ver aqui. Qual a maior geração aqui? Pastor, me ajuda a ficar em pé aqui, para me ajudar a ver aqui, a fazer uma análise. Não tem muitos irmãos aqui hoje, né? Para a gente ver. Olha, quem é nascido entre 1940 e 1960? Geração Baby Boomers. Quantos? 1, 2, o pastor está em pé, mas é também, né? Somos 4. Vamos ver quem ganha, hein, pastor? Vamos contar outra agora. Geração X, 1960 a 1980. Pode sentar os irmãos da primeira geração. Quantos aí? 6. Opa, já está ganhando aí a geração X. Obrigado, irmãos. Geração Y, 1980 a 1995. O Lucas é que ano? 2004. Não, ele ainda está na outra geração ainda. Você também, né? Puxa, não tem ninguém aí da geração Y? Olha só, né? E a geração Z, 1995 a 2010. Caleb e o Lucas lá embaixo, mas estão com as crianças lá, né? As meninas, né? Talvez. É a Calinha Z, que é a última de 2010. Olha aí. E a última que a gente foca hoje aqui, né? Geração Alfa, nascidos de 2010 para cá, mas mais no caso aqui 2013, né? Que precisam ter até 11 anos e 11 meses. Então essa classificação aqui ela é considerada assim, a classificação dos indivíduos, de acordo com o período em que as pessoas nasceram. Depende também conforme os indivíduos se comportam, algum tipo de comportamento naquela geração. Algumas coisas que aconteceram muito fortes. Por exemplo, nossa geração Baby Boomers, até 1960, eu sou de 59, né? É a geração chamada assim, porque a explosão de bebês. Após a guerra, as grandes guerras, as pessoas voltaram aos seus países, né? Eles queriam o quê? Construir lar, ter filhos. A guerra passou, geralmente isso na América, na Europa, porque outras guerras ainda continuaram acontecendo em outros lugares do mundo. Então foi um tempo chamado assim, de explosão de bebês. E eu ia mostrar para as meninas, mas elas já desceram, não estão aqui, né? As crianças. Depois eu vou colocar no grupo lá essa figurinha, depois você fala com a sua criança. As suas crianças possivelmente não imaginam como que nós éramos na Baby Boomers. Muitos não tinham nem sapato, nem chinelo para ir para a escola, descalço, sentado em carteiras de 2, lembra? Ele sentava em carteiras de 2, né? E era uma situação bem difícil. As crianças de hoje não imaginam o que seria aquela geração, só vendo um filme, só o avô contando. Caderno era pequenininho, né? Alguns não tinham nem caderno, levava folha de embrulhar pão para a escola. Tinha gente que não tinha caderno. Era um tempo difícil, muito difícil. Mas não posso parar aqui, porque senão não vai ter tempo de chegar na Alfa hoje. É só uma recordação rápida aqui para quem não era daquela região, daquele tempo, né? Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial em 45,
foi um grande alívio para o mundo. Houve a Guerra Fria daí, que continuou, um tempo difícil no mundo. A Guerra da Coreia, de 1950 a 53, Revolução Chinesa, de 1945 a 1949. Então, muita coisa aconteceu nesse período. Então, essa geração Baby Boomers foi uma geração criada com muita rigidez e disciplina. Bastava um olhar para nós, fechava a boca, saía de perto, tinha visita, ninguém intrometia e falava como essa geração hoje faz, não respeita ninguém, né? Então é um abismo muito grande entre nossa geração e a outra geração, especialmente até chegar na geração alfa, né? Havia uma preocupação grande naquele tempo de a gente ter estabilidade, construir patrimônio, ter uma carreira profissional, valorizar muito o trabalho, assim por diante. Então essa geração foi uma geração forte. O problema de geração forte é que cria uma geração fraca depois. Quantos pais tiveram uma vida dura fazendo, eu não quero isso para o meu filho, dá tudo de mão beijada para o filho depois. Aí o filho não vai valorizar, não vai ser forte, vai ser uma pessoa fraca. Isso acontece de uma geração para outra. Né? Tem uma frase do provérbio oriental que diz: homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, bem mais guerra depois, bem dificuldade depois, e tempos difíceis geram homens fortes, né? E eu coloquei umas figurinhas aqui para mostrar mais ou menos como que era a diferença daquela geração Baby Boomers. Papai e mamãe com a criancinha, concentração total, todo mundo unido ali, né? 1985 entrou a televisão. Eu lembro quando entrou na minha casa, eu nunca esqueci, o dia que entrou na minha casa foi quando a Apollo, o homem foi à Lua. Meu pai comprou a televisão naquela semana para ver o homem à Lua. Não sei se é verdade que foi, dizem que não foi, dizem que aquilo lá é um filme, né? Que numa história real, não sei o que é verdade. Mas o homem pisou na Lua e a gente estava assistindo de dentro de casa. E eu lembro que daquele dia para cá acabou a comunicação em casa. A gente conversava tanto, pai, mãe, filhos, brincava, todo mundo brincava. Aí a televisão se tornou uma intrusa, cortou a comunicação. Ninguém conversava, mas ficava ninguém diante da tela vendo as coisas, né? Então, uma grande mudança que aconteceu na geração seguinte. A década de 2000 entrou o computador dentro de casa, os pais compraram a alegria de comprar para o filhinho, para a filhinha, né? Aí a mudança foi grande. Depois vem a mudança de 2025. Olha como é que é a família hoje. Não é televisão, não. Está o pai numa tela, mãe noutra tela, filho numa tela, ou filha noutra tela. Aí todo mundo pertinho, mas longe um do outro. Então isso são coisas que aconteceram aí, estão acontecendo nas gerações. A gente precisa olhar bem isso aí, pensar no passado, o que é bom, o que não é, o que nós podemos melhorar. Então, os nascidos na geração X, 1960 a 1980, vivenciaram também grandes mudanças, movimentos revolucionários. Foi o período da Guerra Fria, e durante essa geração aconteceu a liberação sexual, criaram a pílula, né? A promiscuidade começou a entrar na vida dos jovens, e sexo antes do casamento, baladas, rompimento com a religião, grande independência, e essa geração foi uma geração quase toda perdida. Poucos se salvaram nessa geração. Depois veio a geração Y, 1980 a 1995, uma geração chamada Millennium, geração que prioriza a busca pela felicidade, não importa como, o negócio é felicidade. Você deve ter já visto alguém na família assim, imersa no mundo virtual. São pessoas nessa geração que são imediatistas, não pode esperar para amanhã, nem para depois, tem que ser já, agora, as coisas têm que acontecer. Comprar aquele presente que está prometido para o Natal, não, eu quero agora, não quero esperar. E muitas tarefas ao mesmo tempo. Como profissional, são pessoas que se preocupam não com estabilidade, não tem menor receio de largar o emprego para buscar outro emprego, não ficam firme, sabe? Veja essas coisas que acontecem numa geração, para a gente entender por que elas são assim. Isso é coisa de comportamento, é coisa de característica do seu tempo. Depois vem a geração Z, 1995, falando assim por alto, mas bem rapidinho assim, cada geração.
Hoje os que têm de 15 a 30 anos, né? De 95 a 2010, é a geração que já nasceu conectada, desde pequeno já tem acesso a computador, tecnologia, a maioria já tem até contas nas redes sociais, embora a lei não permite, mas alguém vai lá, o pai cria, dá um perfil para aquele filho, para aquela filha, passa muito tempo online, são pessoas que se preocupam com a aparência, com o consumo, são muito consumistas, exigentes nas coisas, né? São também imediatistas, individualistas. É uma geração extremamente, por outro lado, extremamente insegura. Nós precisamos dar muito apoio aos nascidos nesta geração aí, a geração Z. E agora a geração alfa, que gostaria de focar, que de fato são as crianças, que é o foco de hoje. Essas crianças estão crescendo no mundo que muda rapidamente. Olha, nós vimos o mundo mudar, mas não rapidamente. Assim, de uma geração para outra e outra, levava-se décadas para acontecer alguma mudança. Essas crianças nascem num mundo que muda dependendo do que, é de um mês para outro, não é uma coisa de esperar um ano para outro. Coisas que estão mudando na tecnologia, estão mudando na sociedade, e isso está influenciando diretamente as crianças. As grandes mudanças, as mudanças rápidas do mundo. E esta geração marca, então, como disse no começo, né, o início de uma nova nomenclatura. Agora começou a alfa, que é do alfabeto grego, que é o mesmo que a letra A do alfabeto nosso, A, B, C, D, né? No grego é alfa, beta, gama, delta. Então, alfa é a primeira letra do alfabeto, começando tudo de novo. É a primeira geração 100% digital. Eles nascem num mundo 100% digital. Se a gente contar para eles, né, pastor, que a gente subia no telhado para virar a antena, para encontrar o sinal da televisão, onde chiava menos, não é que não chiava menos. O analógico, mexia aqui no rádio para buscar a sintonia, viu, Caleb? Tinha que girar assim, analógico, até encontrar a sintonia, ainda assim ficava chiando. Hoje é tudo digital, colocou ali, ó, pega perfeito, na ponta do dedo. Então essa geração é 100% digital, isso mexe muito com as crianças. A gente precisa entender isso, elas estão crescendo no mundo conectado, no mundo tecnológico, e hiperconectadas são as crianças. Elas são hiperconectadas, elas estão imersas na tecnologia, desde os primeiros meses de vida, e por isso são chamadas, as crianças são nativos digitais, e essas crianças têm contato com o smartphone, com o tablet, mais que os pais seguram, de um jeito ou do outro, acabam vendo, uma hora pega, toca. Esse dia o Micael, tem 1 ano e meio, né, pegou meu celular com senha, não sei como ele abriu, desbloqueou, eu não sei como é que é uma senha que não é fácil de abrir, mas as crianças têm, e olha, ele não fica com o celular na mão, mas só o momento que pegou, são crianças digitais, chamadas de nativos digitais, e por isso é chamada geração hiperconectiva, né? Também esses alfas, a principal diferença da geração anterior, é que eles têm esses dispositivos. A gente tem como um dispositivo. Para eles, os dispositivos digitais são como que uma ferramenta integrada em sua vida. Para essa geração é impossível imaginar o mundo sem o dispositivo. Essa é a cabeça dos nativos digitais. E eu estava num supermercado ano passado, lá no Mato Grosso, e eu vi uma criança, já tem o quê? 1 ano e pouco, com o celular, né, o dispositivo na mão, rindo, alegre. A mãe tinha que fazer o Pix, e eu entendi que foi pelo celular que ela fazia, porque tirou do bebê o celular para fazer o Pix. O bebê instantaneamente começou a chorar, como se estivesse morrendo, tirando dele a vida. Só um pouquinho que a mãe pegou o celular. Essa é uma figura que impressiona o que é essa conectividade dessas crianças. Precisa tomar muito cuidado com isso, por causa dos problemas que vêm por causa do contato da radiação dos dispositivos. Então, os alfas valorizam muito mais as experiências do que os objetos, os bens. Isso é uma coisa positiva que a gente tem que olhar para as crianças. Eles valorizam mais estar com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, do que o próprio dispositivo.
se a gente tiver tempo para eles. Então eles deixam o dispositivo e vai brincar. A gente brinca com as crianças. E quando a gente vai brincar, é uma brincadeira de criança, ela para, deixa aquilo e vai interagir. Essa é uma coisa muito boa dessa geração, a gente tem que valorizar. Uma criança estava lá assim, e o pai chegou, olha, adivinha o que eu trouxe para você? Ele estava trazendo um smartphone novo, e esse menino já de idade, aí, lá para os seus 10 anos, está numa figurinha que eu encontrei na internet, fala sobre essa questão sociológica, e ele fala assim, o pai dizendo, esperando que o menino vai ficar alegre, adivinhar que é o celular, e o menino fala assim, tempo, né? O que eu trouxe, né? Olha a surpresa, adivinha o que eu tenho para você. O menino está pensando tempo, que o pai passe um tempo com ele, trabalha a semana inteira, mas passe um tempo com ele, aqui quando ele chega em casa, tem um tempo. Isso é uma coisa dessa geração, eles gostam disso, eles precisam do tempo do pai e da mãe presente. Algumas famílias adotam o seguinte, final de semana ninguém usa celular, guarda o seu celular e vão interagir, já que tem a correria durante a semana, trabalho, estudo e tanta atividade, não tem tempo, chega sábado, domingo, esconde isso, guarda, tem aquele tempo só para ficar um cuidando do outro, interagindo. As crianças alfa precisam disso. Eu lembro de uma outra criança, uma psicóloga falando, né, que ela estava falando assim, mãe trazendo mais presente, aquela preocupação de dar presente, lembra aquela geração difícil que não tinha nada, agora quer dar para o filho? E o filho fala assim, chorando, tudo que dá, ele continua chorando, mas o que eu vou dar para você? O que eu vou dar para você parar de chorar? Ele falou assim, um não, um não, tudo era assim, tudo é sim, 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 sim. E aquele menino falando assim, eu quero um não, nunca recebeu um não. A gente tem que saber equilibrar, pôr os limites. Quando falar sobre flecha, né? É uma coisa importante quando fala que a Bíblia fala que os filhos são como flecha. A flecha você tem que delimitar. Onde você quer acertar? Lembra de amigo de Davi, quando combinou lá lançar as flechas? O amigo dele de Davi, Jonatas, filho de Saul, Jonatas, né? Ele falou assim, se eu vou lançar além de você, corre, né? Corre, porque meu pai quer matar você. Ele combinou aquela coisa de lançar flecha, né? Se eu lançar a quem, você pode vir que está tudo bem, está tranquilo, meu pai não vai fazer nada com você. Então ele lançou além, né? Bem longe, o máximo que ele queria. Então dá para delimitar. Quando você vai lançar a flecha, você tem que pôr os limites. Então a criança precisa de limite. Nós temos que saber orientar. A criança é a flecha. A gente vai dizer onde ela só vai cair aqui, bem aqui. Não vai fazer nada na vida, vai ser curta, não vai ter importância, vai ser um fracasso, não valeu nada aquela flecha. Ou a gente vai lançar no alvo certo, realmente, e ela vai ser brilhante na sua trajetória. Então, os sociólogos, os psicólogos, terapeutas falam muito, é preciso dosar, precisa saber dizer não, isso sim, isso não, né? Na vida das crianças. Muitas crianças hoje em dia vão para a escola, nem seus pais não dão conta, imagina o professor na escola. Né? Nem o pedagogo vai dar conta lá, porque em casa não tem limites. A criança é criada com total liberdade e ela vai criar problemas quando tentar socializar com outras crianças no ambiente da escola. Então esse tempo com família ou em família é que gera o vínculo afetivo. Ele é muito importante para o desenvolvimento emocional da criança. Crianças que têm o pai e a mãe presente têm um desenvolvimento emocional, psicossocial muito bom, não dá problema lá na escola, e vão realmente somente ajudar, né? Então, a verdade é que as crianças querem se interagir, embora queiram também se conectar sempre. E há muita coisa para falar sobre as crianças, nível de curiosidade, como elas se sentem confortáveis quando estão navegando com a tecnologia. Mas outra coisa interessante com as crianças é que essa geração alfa é chamada como a geração mais inteligente de todas. Geração mais inteligente de todas porque está inserida no ambiente com estímulos constantes. A tecnologia, as múltiplas telas, a conexão 100% de tempo, faz com que essas crianças sejam bombardeadas, estimuladas visualmente, sonoro, interativa, em todos os sentidos. Por isso elas aprendem rápida, elas se mostram muito inteligentes, porque elas são muito motivadas o tempo todo.
Essa é uma das razões, a gente deve entender essa explicação, porque o aceleramento do desenvolvimento das crianças, de certas habilidades, está acontecendo. A gente não tinha isso, né? Nossa geração, a gente era podado de todo lado, tinha queria desenvolver uma coisa, uma esperteza, uma invenção, toda hora você era podado de um lado e de outro, né? E a gente só desenvolveu depois. Vamos lá. Os desafios imensos dessa geração alfa, além do uso excessivo da tecnologia, que está trazendo problemas de saúde mental, física, que dirá o pastor que trabalha com psicanálise, terapia, né? Muitos problemas, porque geralmente essas crianças estão ficando 4 horas por dia conectadas em algum tipo de dispositivo, computador, ou tablet, ou celular, e por aí vai. E esse desenvolvimento emocional, social e físico tem alguns casos até de doença, tumores, por causa da radiação. Eu estava lendo que o cérebro das crianças é muito fino, 3 milímetros, o cérebro adulto é 6 ou 7, bem grossinho. Então a radiação, ela atinge até quase o meio do cérebro da criança. Quando a criança está perto do smartphone, não basta ela não estar na mão. Se você está com o celular na mão e a criança está do seu lado, a radiação está chegando lá quase no meio do cérebro da criança. Então muitas crianças estão tendo tumores hoje em dia por causa da radiação dos dispositivos. Esse é um dos desafios de como evitar problemas de saúde. Também as habilidades sociais e emocionais, por causa do envolvimento digital, elas não têm uma boa habilidade social e emocional. Nós temos que ajudar as crianças a socializar bem, também a ter um bom controle emocional, conseguir aprender a se comunicar, porque muitas crianças ficando só, até elas estão indo para a escola e não estão nem aprendendo a escrever, formar frase coordenada, uma frase longa, só sabem frasinhas curtas. Algumas ficam só no TikTok, aquilo bloqueia a mente, ela fica uma mente curta, não consegue ouvir uma frase longa, não consegue ouvir uma historinha longa, porque o cérebro é muito assim, cortado, picado, é bloqueado. Então tem muitos problemas. A gente tem que ajudar a criança a aprender a se comunicar, a interagir com outras pessoas de maneira eficaz. Também lidar com as emoções, eu disse, a questão da diversão, passar tempo com eles, a habilidade de resolver problemas. Precisam ajudar as crianças a encontrar soluções para os problemas, e na criatividade, a desenvolver a empatia. Enfim, são muitas coisas importantes, Aí eu fiz com o copiloto, a inteligência artificial do Microsoft, aquela figura ali, só que na hora eu não percebi que saiu em inglês, né? É Salmo, né? Psalmo é em inglês. Salmo 127:4. A ideia é que as crianças são as flechas e nós temos que mirar para o alvo. E eles são os nossos filhos, eles são nossa herança, são as nossas flechas, estão na nossa mão, diz o verso 4 de Salmo 127. Flechas estão na nossa mão, irmão. Isso que é importante. Mas aí que nós somos já adultos ou já estamos na fase dos netos, né? Alguns aqui ainda tem criança pequena. Bom, pastor é uma casa exceção, né? Eu fui pai também da Ana com 45 anos, né? Mas pastor, olha, aplausos para o pastor, né? Está vivendo tudo de novo, com mais sabedoria agora, né? Mais habilidade e capacidade. Mas a gente pode ajudar também os filhos no cuidado com os netos, aqueles que estão nessa fase aí. O Salmo 127 é muito importante nesse sentido quando fala de flechas. Mas o tempo está bem curto, né, pastor? Já é 8 horas. Mais uma hora. Tem mais um pouco aqui. E qual que é a ideia das flechas? Por isso que eu até coloquei no grupo onde se der tempo, né, pensando no Salmo 127. É muito bonita a riqueza da literatura hebraica quando fala de flechas, né? E como nós podemos olhar para esse texto e pensar na descendência como uma bênção. E a Bíblia nos fala, desde as mulheres lá do Egito, as parteiras, né?
porque elas foram fiéis a Deus, não mataram as criancinhas, Deus lhes deu família, Deus lhes deu família. Então família é uma bênção de Deus, ter filhos é uma bênção, uma riqueza, um presente mesmo que nós recebemos. Então que o Salmo 127 está falando disso, mas sobre isso nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus em cada ação, como pais, como avós, para que os nossos filhos não venham habitar uma sinagoga de Satanás, como dizia Adam Clarke. Tem muitas famílias que acabam sendo uma sinagoga de Satanás, em vez de ser um local onde Deus reina e as bênçãos de Deus são demonstradas de modo útil, abençoador na vida das crianças. A flecha aqui no Salmo 127, no original do hebraico, é shetz, que significa, naquela poesia, né? A flecha, alguém que tem um alvo e vai usar bem o arco para atingir aquele alvo. Então é muito lindo esse capítulo aqui das flechas. Eu acho que eu vou deixar para o pastor continuar isso num outro dia, pregar sobre esse ponto, porque também, se eu for falar bem rapidamente aqui, acho que não é interessante. Mas só a gente guardar disso. Quando o Salmo, aqui, na verdade esse Salmo é o Salmo de Salomão, ele está falando uma coisa muito sábia. Nós sabemos que Deus deu a Salomão uma sabedoria extraordinária que ninguém outro homem teve, nem antes dele, foi dito naquele tempo e nem teria, porque ele foi o que recebeu a sabedoria de Deus de uma forma extraordinária. Então, comparando os filhos como flecha, cada criança vai decorrer no tempo, com o apoio do seu pai, da sua mãe, vai ser preparada. A flecha tem que ser preparada, tem que ser uma flecha bem retinha, o peso, tudo numa flecha, uma coisa extraordinária. Então a gente que tem esse, quando eu falo assim, na mão, o Salmo 127 está falando, e quem que é a mão? É o pai, aquele guarda-chuva lá, abaixo de Deus é o pai, depois vem a mãe. Esses filhos nossos são como flechas, nós temos que lapidar eles, cuidar deles, preparar eles, para quando lançar no alvo certo, vão ser uma bênção para a próxima geração. Essa aqui é a ideia da flecha, ser uma bênção na próxima geração, e nisso envolve muito cuidado, muito exercício, muita dedicação, oração. Não adianta falar para os filhos, pai, olha, segue esse caminho, vai na igreja, mas se durante a semana o filho não vê que o pai ora, não vê que o pai lê a Bíblia, não vê que o pai dá um bom testemunho, quando passa no farol vermelho, quando fala para o filho obedeça, o filho vê que o pai no dia a dia não obedece, tudo vai por água abaixo, a educação toda é perdida, porque o ensino oral não condiz com a realidade que é vivenciada na sua casa, na sua família, na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Se uma mãe, por exemplo, gosta muito de ir no shopping, mais do que ir na igreja, né? Tem criança que percebe, puxa, minha mãe quando vai para o shopping é mais alegre do que quando vai para a igreja. Essa criança vai crescer achando que o shopping é mais importante do que a igreja, porque a criança percebe em nós o que os nossos olhos querem, o que é que atrai mais os nossos olhos, o que é que faz o nosso coração dar mais sensação e emoção. Então, muita coisa envolvida na criança, e nós precisamos focar no que vamos passando para essa geração, entregando para essa geração em forma de comportamento. Mais do que palavras, é o nosso exemplo. O nosso exemplo vai moldar os nossos filhos, ou molda os nossos filhos, ou molda os nossos netos, nosso exemplo. Eu sou impactado até hoje pelo exemplo do meu avô, porque meu avô, quando se converteu de verdade. Ele voltava dos bailes cambaleando, tropeçando nos próprios pés e caindo nos carreadores, voltando para casa de noite, embriagado após o baile. Mas quando ele se converteu, ele se tornou um servo de Deus. Eu lembro quando criança, a oração dele, até hoje parece que eu estou ouvindo ele falando assim. Eu era criança, e ele orando na oração com a família, obrigado Deus pela boa terra do Brasil, e falando das belezas do Brasil, porque ele veio da Rússia, fugindo da guerra, da fome, escassez, da morte, e ele me contou muitas histórias, e ele valorizava o Brasil, valorizava a terra, a fartura, mas ele era um servo de Deus.
E a oração dele falando com Deus até hoje impacta a minha vida. Então o que impacta as crianças é o que a gente é o que a gente faz, é o que a gente transmite às crianças. Então a flecha, ela está em nossa mão, em todos os sentidos. E a gente está preparando elas para acertar o alvo um dia e elas serem também bem-aventuradas como nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. E entendendo um pouco das crianças, como elas são, por que elas são, né? Ter um pouco de paciência, de sabedoria, pedir a Deus bastante sabedoria, né? Como orientar, como não deixar eles serem prejudicados pela conectividade excessiva, essas coisas lá que o mundo tem. MacArthur, ele fala que nós precisamos ajudar muitas crianças, porque o mundo de hoje é um mundo anti-Deus, anti-Bíblia, é anti-Cristo, o mundo. E elas estão, durante esse tempo que não estão nosso comando ali, nosso cuidado, elas estão à mercê deste mundo. Precisamos cuidar muito, orar muito, joelho no chão, aquilo que a gente não pode fazer, olha, joelho no chão, que Deus vai fazer, Deus vai livrar. E nós temos que crer nas palavras de Deus, que os nossos filhos serão abençoados. Nós temos que crer nas palavras de Deus. A palavra de Deus diz que se nós crermos nele, nós confiarmos nele, entregarmos a ele o nosso caminho, a nossa família, ele vai abençoar a nossa geração também vai ser abençoada. Não podemos duvidar das promessas e da palavra de Deus, e que Deus assim cumpra em nós todos os seus propósitos, as suas bênçãos. Amém. Amém, pastor. Vamos orar?